todos os colegas que disponibilizaram um tempo para estar aqui comigo. Espero que essa aula definitivamente ajude a progressão de quem está começando ou de quem já faz ultrassonografia ou até mesmo quem tem muita experiência na ultrassonografia, seja ela qual for, tá? Eu estou falando a ênfase musculoesquelética porque é uma importância dentro da ultrassonografia musculoesquelética, mas aos que fazem outros tipos de exame e quando, obviamente, aparecer a oportunidade, façam sempre essas avaliações da região contralateral para devidamente ver o melhor ou a mínima alteração diagnóstica. Tá? Isso serve para quem está no interior, porque muitas das vezes a solicitação de um outro exame mais caro é difícil. Às vezes é um paciente com um poder aquisitivo menor, às vezes você é a linha de frente dos exames, às vezes esse paciente não tem recurso para fazer um exame a mais, a fila é muito grande. Então, vejam bem, quando a gente tem o uso da ultrassonografia musculoesquelética com fins de diagnóstico, para os ortopedistas da cidade, ou até para você mesmo, como ortopedista, definir um tratamento, tá? Às vezes vão chegar casos muito específicos, tá? Então, eu sempre oriento, sempre que possível, fazer a avaliação contralateral nos diagnósticos de ultrassom musculoesquelético em especial. Então, vamos lá. Bem, para quem não sabe, eu me chamo Luiz Felipe Lisboa, sou ortopedista e traumatologista, formado há 16 anos, sou professor e mentor de cursos, né, presenciais, digitais, atuo na área de ultrassonografia musculoesquelética há pelo menos 12, 13 anos. Eu comecei no final da residência, né? Muitas pessoas têm dificuldade em entender isso. A ultrassonografia não é uma especialidade, né? É uma área de atuação. Qualquer médico formado pode fazer ultrassom, pode fazer um laudo de ultrassom. Você não precisa ter uma pós-graduação. Eu não tenho pós-graduação. Você não precisa ser radiologista. Eu não sou radiologista. Você não precisa ter certificados. É bom? É bom. Mas certificado sem resultado não é nada. Até porque o paciente não chega para você, não chega para mim e fala: Ah, você formou aonde? Você fez o curso de ultrassom aonde? Ele quer saber o diagnóstico, ele quer saber o que ele tem, ele quer saber, eventualmente, o que, é que ele vai fazer dali em diante. O colega solicitante, ele não quer saber quem é você, se formou em Harvard, em Stanford. Não, ele quer saber se você é capaz de fazer o diagnóstico de forma correta, tá bom? Pois bem, eu não tenho um conflito de interesse para essa aula. Bem, começando a aula. Pessoal, no primeiro momento, a gente vê essa imagem. Para quem não sabe, essa é um corte de um tendão chamado subescapular, tá? Nessa primeira imagem, a gente olha esse tendão e fala, aparentemente normal, né? Um exame, uma imagem absolutamente normal. A gente vê aqui, ó, a parte do tubérculo menor, a anisotropia, para quem não sabe, é uma falta de visualização da estrutura pela obliquidade dos feixes ultrassonográficos. E aqui a gente vê uma textura ecogênica, a gente vê aqui em cima a bursa fechada, aqui a região anterior do deltoide, subcutâneo e pele. Aparentemente uma imagem absolutamente normal. Sim ou não? Alguém diria que tem alguma alteração nesse tendão? Vamos agora comparar ao contralateral? E agora? O que vocês acham? Hein? A gente já passou de um tendão normal para um tendão algo espessado. Olha que importância a gente fazer essa avaliação. Para quem está começando, isso faz uma diferença absurda. Para mim, que já tenho muita imagem guardada na cabeça, faz ainda mais. Porque muitas das vezes a sintomatologia do paciente é exatamente isso. E aí a gente configura como uma tendinopatia incipiente ou inicial, leve. Veja do outro lado, um subescapular muito mais ecogênico, menos espessado, quando comparado a esse aqui, um pouquinho mais espessado, um pouquinho com a textura heterogênea e um pouquinho hipoecogêneo. Então veja bem, antes de você afirmar, na dúvida,
compare. Isso é um exemplo clássico. Obviamente, a gente aqui está levando ao extremo da comparação. Pois bem, a avaliação contralateral no ultrassom musculoesquelético consiste na comparação sistemática entre as estruturas anatômicas de ambos os lados, acometido e saudável, para a identificação de assimetrias patológicas. Essa abordagem é particularmente útil na diferenciação ou entre variações anatômicas individuais e achados patológicos, melhorando a acurácia diagnóstica. Veja que é uma definição clássica. A avaliação contralateral no contexto do exame refere-se à comparação direta entre o lado acometido com queixas ou sinais clínicos e o lado assintomático do paciente. Esse processo é fundamental para garantir uma análise mais acurada, principalmente em casos onde as alterações são sutis, pequenas, leves, incipientes, ou quando existe incerteza sobre o que seria a anatomia normal para aquele paciente específico. Isso é muito importante. Uma dica muito prática que eu já anote aí se vocês puderem, ou não esqueçam isso. Quando chegar um paciente para fazer uma avaliação para vocês e vocês tiverem alguma insegurança de abordagem inicial da região, vocês não tiverem tanta aproximação com aquela região, ou você ainda está ali no meio, ali, você já sabe alguma coisa, sabe fazer seus diagnósticos, mas você ainda quer melhorar a sua acurácia antes de colocar o transdutor e começar o protocolo na região patológica, faz um estudo contralateral da região normal, absorve essa imagem normal, absorve essas estruturas normais da região contralateral, depois vem para a região solicitada e você faz o exame. Você vai ver que esse estudo muito rápido, ali um minutinho que você perde ali do outro lado, quando comparado ao estudo solicitado, isso já define mudanças, alterações ali que você vai, opa, olha, uma coisinha pequena que eu vi aqui e não tinha do outro lado. Isso é importantíssimo. Quem faz? Eu. Eu faço isso até hoje, tá? Eu acho que você chegar à excelência, você tem que praticar tudo todos os dias. A consistência, ela faz parte da melhora, do melhoramento, a quilometragem. Ah, por mais que eu entenda, por mais que eu saiba mais, por mais que eu já tenha, não importa, tá? E isso eu vou mostrar agora para vocês. Quem está começando agora, né? Que fala, ah, é muito difícil. Não, cara, não é. Eu era ortopedista, eu sou ortopedista, era residente em 2012, só sabia fazer placa, parafuso, fixador externo, era raio-x, tal, tomografia. E eu aprendi como? Se desenvolvendo dessa forma, tá? Então, quem tem de 0 a 5 anos de experiência, eu diria que é essencial para ver o normal e o patológico. Essencial. Para quem tem de 5 a 10 anos, veja bem, esse é um momento de transição, né? Você já sabe bastante coisa, né? E a cada vez mais que você sabe, você vê estruturas e tem mais dúvidas. Quem tiver desses 5 a 10 anos de experiência em ultrassom, vai entender o que eu vou falar. Você está numa fase que sabe muito, mas tem hora que você olha e fala: caraca, parece que eu não sei nada. É aquela transição de insegurança ou de maturidade de visualização de novos casos, tá? Então isso acontece. Teve uma hora na minha vida que eu falei: meu Deus do céu, que loucura, que era, eu sei tanto e eu vejo isso, e agora, né? E agora? Então eu diria que é super essencial para quem está nesse tempo. Quem tem mais de 10 anos de experiência é extremamente essencial. E você deve me perguntar: Felipe, mas por quê? Se você já sabe tanto, por que é extremamente essencial essa solicitação do comparativo? E eu vou mostrar para vocês o que chega para mim. Veja bem,
Esse colega me mandou esta pequenina carta, onde dentro dessa carta ele contava a história de um caso clínico e veja bem, eu botei em destaque. Diante da persistência dos sintomas e da ausência de um diagnóstico inclusive nos exames de imagem prévios, estou encaminhando o senhor Everton para a realização de uma nova ultrassonografia do quadril. Considero que sua expertise na identificação de patologias obscuras do quadril será crucial para elucidar este caso desafiador. Agradeço desde já a atenção dispensada ao paciente e aguardo o seu parecer sobre o caso. Atenciosamente, doutor fulano e tal. Então, veja bem, gente. Quando você recebe um nível de carta dessa aqui para fazer um diagnóstico, você concorda que, para mim, eu sou o final da ponta ali para esse paciente e para esse médico definir uma conduta? Ou seja, para mim é extremamente essencial eu identificar o contralateral. Porque o diagnóstico, muitas das vezes, é o detalhe. Quem fica até o final vai ver um caso extremamente complexo do ponto de vista diagnóstico e do ponto de vista entre ressonância e ultrassom. Vocês vão ver no final, eu botei como um caso especial para vocês que estão aqui, para vocês, veja bem, é especial e pode acontecer com vocês amanhã, tá? Então, fica a dica aqui, fica até o final que eu vou dar um presentaço para vocês, que é esse laudo, tá? Inclusive, laudei ele hoje, né? Eu não vou mostrar o laudo, mas eu vou mostrar o caso clínico do zero para vocês entenderem. Então, vamos lá. Caso número 1, lesão corto-contusa do antebraço. Gente, preste atenção. Antebraço é complexo para todo mundo. Quem colocar o transdutor em cima do antebraço e falar o que é cada estrutura é difícil, até para mim às vezes. Então, a gente precisa entender um pouco a dinâmica do exame, fazer avaliações dinâmicas, mexer o indicador, o dedo médio, o quarto dedo, o quinto dedo, o polegar, né? Fazer flexão do punho para ver todos os flexores superficiais, profundos, ir para o cotovelo, ver o pronador, supinador, enfim, uma avaliação dinâmica sempre ajuda. Quando você tem uma anatomia normal que já é confusa, avalie uma lesão corto-contusa quando está tudo bagunçado. Veja bem, esse caso, por exemplo, é um antebraço. Eu estou vendo aqui o nervo mediano do lado normal. Foi exatamente o que eu fiz nesse caso, tá, gente? Isso aqui não foi para aula, não. Isso aqui foi para eu ver, eu conseguir identificar as estruturas normais, para depois ir para o lado corto-contuso, para identificar e comparar. Na nossa máquina de ultrassom, para quem está começando, antes de mais nada, eu não sei. Existe uma maquininha ultra portátil, eu não sei se. Ela deve ter também, no aplicativo deve ter lá o comparativo. Mas isso aqui não seria a nossa referência, né? Apenas para mostrar para vocês que uma máquina normal de ultrassom, ela vai ter lá dois botõezinhos, um L e um R. Left, right. Left é a imagem que está aqui do lado de vocês, esquerda. E a right é a do lado direita. Então, eu sempre uso esse comparativo e eu faço exatamente isso aqui, ó. Olha que imagem comparativa bacana. Veja bem, se você não entende isso aqui, como é que você vai entender isso aqui, pessoal? Né? Aqui acho que eu estou com um transdutor de 14, aqui acho que eu estou com um transdutor de 18. Mas olha que interessante, aqui é um vídeo, olha que interessante esse vídeo. Olha o nervo mediano aqui, pessoal. Agora, quem é quem aqui? Hã? Quem é quem? Ó, já vi que aqui apareceu um tendão, sumiu o tendão, vou mostrar de novo, ó. Ó, sumiu o tendão. Ó, aqui aparece um tendão, pum, sumiu. Lesão. Nervo mediano. Olha lá, gente, o nervo espessado, ó, olha que ruptura agressiva do nervo mediano. Olha lá. Nervo mediano destruído, pessoal. Olha isso. Olha lá, nervo mediano destruído. Ó. Então, o vídeo, o comparativo, a imagem comparativa ajuda muito. Então, se eu não sei o que eu estou vendo, o que, que vai me ajudar no comparativo? Eu entender cada estrutura do normal, ir para o patológico e gastar um tempo ali, óbvio, para fazer essa avaliação. Então, nessa avaliação, além do vídeo, o exame dinâmico, ele ajuda demais a você enxergar as estruturas, tá? Então, vou botar mais um play aqui, ó. Ó, botar uma pausa. Olha a estrutura, olha o epineuro, o endoneuro,
o perineuro. Olha que loucura que está esse nervo mediano, quando comparado ao lado normal, com sua área de secção transversa normal. Todos os flexores superficiais, todos os flexores profundos, e aqui, ó, essa bagunça, um espessamento subcutâneo, né, um infiltrado muito grande, um borramento, um desarranjo anatômico próprio de lesão cortocontusa, um nervo mediano espessado, um nervo mediano com uma lesão de todo do epineuro mais medial, enfim, comparativamente. Se você coloca seu transdutor somente aqui, você vai ficar doido. Você vai fazer igual um aluno meu uma vez falou, Felipe, quando chega a solicitação de braço e antebraço, eu mando devolver o dinheiro e mando embora, porque eu não me garanto nesse exame, não. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, faço isso não, é muito fácil, não tem protocolo, é muito anatômicozinho, muito bobo. Enfim, então, isso é um casozinho